Olá, pessoal! Aqui é a pastora Elisa Viola Silveira. Estamos de novo aqui no Querigma School, trazendo mais uma aula, mais um conhecimento para você na imersão da intercessão. Um projeto que estamos realizando agora no final do ano, para que você possa ter uma maior intimidade com o Senhor, um relacionamento mais profundo, um tempo onde você vai se encontrar com Deus e Deus vai se encontrar com você. Não tem como Deus se encontrar com você e algo não acontecer. Não tem como nós buscarmos ao Senhor, não tem como nós falarmos com Deus e um milagre ou alguma mudança extraordinária não acontecer. Então o tema de hoje é um tema bastante interessante, gostaria muito que você prestasse atenção, porque a cada semana nós temos falado de um personagem da Bíblia, um personagem que orou, que intercedeu, que clamou, que teve uma intimidade com Deus e que obteve um resultado. É óbvio que nós não estamos aqui querendo trazer um Deus em que a gente pode manipular através das nossas orações, muito pelo contrário. Eu vim trazer para você uma informação de que você pode fazer parte do reino de Deus, fazer parte dos planos de Deus, se você se permitir. Nós acreditamos num único Deus, num único Salvador, que é Jesus Cristo. Acreditamos no Espírito Santo, acreditamos nos dons. E hoje nós vamos falar de um personagem bastante interessante que eu amo demais, que é o profeta Daniel. Quem não conhece as histórias de Daniel, né? A história dele interpretando sonhos, a história dele contando da cova dos leões, que nós vamos falar hoje um pouquinho. Quem não conhece? Mas eu quero compartilhar com você algo mais profundo, que você vai mais além do raso, que você mergulhe junto comigo nesse conhecimento e que este conhecimento produza em você paz, direcionamento, produz em você uma busca maior e incessante pela presença de Deus e que seja algo tremendo e que você possa testemunhar, não só para nós, mas por onde você passar. Amém? Bom, o livro de Daniel, ele está no Velho Testamento e nós vamos falar um pouquinho, vou fazer um resuminho dele até o capítulo 6, tá? Eles são 12 capítulos, mas vou me deter somente nos 6 primeiros capítulos, que é onde Daniel passa por algumas situações. Daniel homem, Daniel como eu e você, um rapaz jovem, em torno de 15, 16 anos. Ele era filho de príncipe da nobreza da tribo de Judá, que morava com toda a sua família em Jerusalém, e num determinado período da história, a Bíblia diz que Deus derramou seu juízo sobre Israel, sobre o povo judeu, e permitiu que este povo fosse invadido pelos inimigos chamados babilônicos, que não é diferente dos dias de hoje. Nós sabemos que hoje estamos lutando, né, espiritualmente falando, conforme as escrituras, tanto do livro de Daniel, que é um dos livros mais lidos neste tempo por muitos teólogos, como o livro de Apocalipse de João, que traz as revelações proféticas sobre o final dos tempos, sobre a volta de Jesus. Então, os 2 livros mais lidos nesses últimos tempos que eu quero te desafiar é ler o livro de Daniel e o livro de João, o Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. E o que tem a ver a história de Daniel com tudo isso? Daniel, ele passa por um período muito triste na história de Judá. Ele vivencia o juízo de Deus, assim como no final dos tempos. Muitos de nós poderemos vivenciar o início da tribulação ou poderemos passar pela tribulação, de acordo com os teólogos, que eles nem se entendem. Eu só sei de uma coisa, que Jesus vai voltar e Ele preparou um lugar maravilhoso para nós. Mas, até que Jesus volte, o Espírito Santo de Deus está aqui conosco. E os dons e talentos foram distribuídos a nós no dia do Pentecoste. E você vai ver que na história de Daniel, já no Velho Testamento, o Espírito Santo já também escolhia algumas pessoas. Naquele período eram poucas pessoas que eram usadas por Deus. Nos dias de hoje, todo aquele que invoca o nome do Senhor Jesus Cristo é salvo, é cheio do Espírito Santo, se torna um templo vivo e pode ser usado por Deus de diferentes formas. Então a história de Daniel começa dessa forma.
né, no terceiro reinado de Joaquim, no Daniel 1, né, capítulo 1, versículo 1, diz assim que o rei de Judá veio a Nabucodonosor, o rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O que é sitiar? Ela ficou ao redor, ela preparou uma armadilha e ao preparar essa armadilha, ela conseguiu criar uma emboscada tão grande que entrou e arrancou de lá todos os nobres. Normalmente nas guerras antigas, os reis, as rainhas, os filhos, os nobres, os poderosos que tinham dinheiro eram levados cativos, né? Não sei se você já ouviu falar do cativeiro da Babilônia, né? Ou as 70 semanas de Daniel. Tudo isso aqui está no livro de Daniel. Hoje se fala muito disso. Existem teólogos que passam a vida só estudando o livro de Daniel e compilando ele, estudando, buscando informação, buscando de Deus revelação, enfim. As revelações que Deus deu para Daniel são para os dias de hoje. Olha que coisa interessante. Tantos anos atrás, e eu estava fazendo um estudo mais ou menos 600 anos antes de Cristo. Essa história aconteceu, ou um pouquinho mais, tá? Que Daniel passou por 3 reinados diferentes. Mas o que me chama a atenção, que está no versículo 3, diz assim, disse o rei a Aspenaz, né, o chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real, como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda sabedoria, doutor em ciência, versados em conhecimentos e que fossem competentes para assistirem no palácio o rei e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Eunuco, olha que coisa interessante. De um filho de um príncipe, de uma nobreza, saiu debaixo de uma guerra, onde perdeu tudo, foi levado como escravo para uma outra nação. Um jovem, na idade dos meus filhos, entre 15, 16, 17 anos, e lá ele é escolhido 4 jovens, né, que você conhece, que é Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E lá eles deram outros nomes babilônicos para esses jovens. E esses jovens então passaram a viver dentro do reino, dentro do palácio. E ali começa a ser revelado o plano de Deus. Qual é o plano de Deus? Mostrar para mim, para você, que Ele tem o controle de todas as coisas. Mesmo que estamos vivendo o plano de Deus, isso não nos impede de vivenciarmos esse juízo, como Daniel vivenciou o juízo. E nos finais dos tempos a Bíblia diz que o espírito da Babilônia, o espírito de Jezabel, o espírito do anticristo estaria reinando sobre os governos, sobre os tronos, sobre os ares. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno e que por um período, mais ou menos de 7 anos, segundo as Escrituras, nós estaríamos passando por um período bastante tenebroso, né, chamado os tempos do fim. Alguns teólogos acreditam que haverá um arrebatamento para os filhos de Deus, aqueles que aceitaram Jesus antes da tribulação. Outros acreditam no meio da tribulação e outros acreditam que será um evento único. Mas como eu já disse, o que me importa é que o meu nome esteja escrito no livro da vida e o seu nome também esteja escrito no livro da vida. E quando Daniel vivenciou isso, isso não quer dizer que Deus não amava o povo de Israel. Isso quer dizer que Deus amava tanto ao ponto de permitir que eles fossem levados a um cativeiro e lá fossem ensinados. Todas as vezes que Deus leva um povo para um cativeiro, é para repreensão, é para derramar castigo para o ímpio e correção para os filhos de Deus. Nesse caso aqui, Deus estava derramando um juízo para a correção dos filhos de Deus, porque a Bíblia diz, e ela relata, que normalmente os povos judeus, eles idolatravam, eles não cuidavam dos pobres, eles tinham diferenças sociais. Então, para você ver que existia a nobreza, existia também a classe média, a classe pobre. E esses 4 rapazes foram arrancados das suas famílias e se tornaram eunucos. Eu não sei se você sabe, ou se é a primeira vez que você escuta essa palavra, mas um eunuco é um homem castrado, impedido de
de constituir, ele pode até constituir família, mas ele não vai poder ter filhos. E naquela época, a maioria dos eunucos, eles eram castrados, as suas partes íntimas ou eram parcialmente retiradas ou eram totalmente retiradas, para que não houvesse traição entre os homens e as mulheres naquela época. Mas também para que eles não constituíssem família e nem poder nessa nação, nas nações inimigas, e criasse uma autoridade, um poder tão grande ao ponto de se levantarem contra a própria nação que os levou para o cativeiro. Então, a primeira prova desses jovens, esses 4 jovens, foi que o rei os arrancou da família, os castrou e os colocou em pé de igualdade com os seus jovens, que também foram arrancados de suas famílias, mas dentro da sua cultura politeísta, diferente do judaísmo que é teocentrista, que acredita no único Deus. E ali, então, eles começaram uma jornada. O primeiro desafio desses jovens foi ter que negar a comida, as iguarias do rei, ter que negar a cultura do rei, ter que negar os alimentos proibidos que o rei comia, que ia contra a natureza, a cultura judaica. Então Daniel, com toda a sua sabedoria, com toda a sua educação, foi revestido de poder e autoridade. Você vai ler aqui das Escrituras comigo e você vai ver que com toda a educação ele consegue, e ele pede para o chefe dos eunucos liberar eles desse mau hábito que fazia mal e ia contra a lei judaica. O chefe dos eunucos disse que não. E se você conhece um pouco a história dos reis da Babilônia ou dos medos e persas, você sabe que eles eram severos nas suas posições, nas suas decisões. E eles realmente tomavam decisões definidas, né? Eles realmente mandavam matar ou ferir, aprisionar, eles não tinham misericórdia, tá? Então, nesse período, Daniel foi falar com o chefe dos soldados e Deus, através de Daniel, Deus eu falo que convenceu este homem a, por 10 dias, deixar Daniel fazer esse teste. E eles fizeram o teste. Então, o primeiro teste foi mostrar que, ao obedecer a Deus e não aceitar as iguarias do rei, fizesse deles homens mais fortes, mais saudáveis, mais capazes e mais cheios do Espírito Santo. E você vai ler aqui na história que foi isso que aconteceu, né? Ele colocou os jovens da Babilônia junto com os jovens judeus, e ali foi feito um comparativo, eles colocaram perto um do outro, e ali eles experimentaram um livramento, né, do Senhor, e os cozinheiros reconheceram que o alimento que os judeus comiam produzia muito mais saúde na vida dos jovens do que as iguarias do rei. Então, esse foi o primeiro teste. Agora, imagina você jovem. Eu já não sou tão jovem assim, não cheguei na meia idade ainda, mas eu tenho filhos jovens. Tenho filhos de 12 anos, tenho um filho de 17, um outro de 18, passando por uma situação dessa, longe dos seus pais, conhecendo as Escrituras, começando a tomar decisões definitivas para as suas vidas e escolheram amar a Deus acima de todas as coisas. Hoje, no final dos tempos, vivenciamos coisas tão parecidas quanto na época de Daniel. Muitas coisas são oferecidas a nós, aos nossos filhos, iguarias, consumismo, idolatria, feitiçaria. E você vai ver que toda a história do livro de Daniel é relatado diferentes situações em que o próprio rei chamava os seus conselheiros de feiticeiros, de astrólogos, de pessoas que mexiam com todo tipo de magia, encantamento, e também tinha os conselheiros, que eram esses 4 jovens judeus que com o tempo foram envelhecendo nessa jornada aqui. No capítulo 2, ele vai falar sobre a interpretação do sonho de Nabucodonosor. Esse foi um dos maiores desafios para mim da história de Daniel. Hoje de manhã, quando eu estava ouvindo essa história, eu gosto de colocar a Bíblia áudio para eu ouvir, né? Então, eu com os olhos fechados, eu coloco o fone de ouvido, eu fico ouvindo, imaginando a cena. De repente, ao ouvir a história, parece que eu estava vivenciando aquela cena.
de repente eu comecei a chorar de ver tamanha graça, tamanho amor de Deus por nós, ao revelar-nos aquilo que o inimigo queria saber, porque Nabucodonosor teve um sonho e ele estava cansado de ser enganado pelos seus feiticeiros, seus encantadores, e ali ele queria o que? Ele queria que um dos seus conselheiros descobrisse o seu sonho e interpretasse o seu sonho. E olha que coisa interessante, já no capítulo 2, Deus começa já a revelar coisas sobre o futuro, coisas que estamos vivenciando nos dias de hoje. Então, já no versículo 2, Deus, no capítulo 2 e nos versículos seguintes, o rei ele fica muito incomodado com o sonho que ele teve. O sonho fala de uma estátua dividida em ouro, em bronze, em ferro, em diferentes partes de constituição, um ídolo gigante. E aí o rei não queria contar para ninguém que sonho era esse, e ninguém conseguia decifrar esse sonho. Mas Deus deu a Daniel não só o dom da interpretação dos sonhos, mas também o dom da revelação, o dom de muitas coisas. Deus falava face a face com Daniel. Assim como Deus deu muitos dons da ciência, de conhecimento, de sabedoria, de administração, coisas que usamos nos dias de hoje. Queridos, os dons de Deus não são só sobrenaturais para descobrir coisas ocultas, mas são também para os dias de hoje para gerenciar igrejas, gerenciar área corporativa, gerenciar um governo, gerenciar um reino. Então, quando você lê a história de Daniel, você se empolga e fala assim, Deus é o Senhor de todas as coisas, é Deus quem coloca os reis, é Deus quem tira os reis. Então, assim, quando você vê essa história, você vê a primeira intercessão de Daniel. A segunda intercessão, a primeira intercessão de Daniel foi quando ele vai atrás do chefe dos eunucos e fala, não vou me contaminar com as iguarias do rei, porque isso é proibido. Faça um teste, você vai ver que eu não vou ficar doente e eu vou ser tão bom quanto os outros, né? Era mais ou menos isso que eles tinham negociado. E Deus foi bom com Daniel e revelou ao povo da Babilônia que os alimentos o qual eles comiam eram tão saudáveis que fizeram eles se destacarem. A obediência a Deus desses 4 jovens fizeram eles se destacarem numa nação politeísta, uma nação que adorava outros deuses, uma nação que era rígida com as suas regras, com as suas leis, uma nação que não tinha nem por que ter judeus como conselheiros. Tá? E aí o que acontece? Daniel fica sabendo da situação em que o rei manda matar todos os seus conselheiros, inclusive Daniel. Só que Daniel não estava lá nesse momento, eu não sei por que a Bíblia não relata. Quando Daniel fica sabendo, ele vai atrás do chefe dos soldados e pergunta gentilmente, porque o clima era um clima de morte, era um clima pesado, né? O rei estava desconfiado dos próprios conselheiros de que ao contar o sonho, eles iam inventar uma interpretação, porque com certeza o rei já havia passado por situações parecidas. E ali era algo sobrenatural. O próprio rei estava desafiando os seus conselheiros, seus sábios, né? E enfim, Daniel foi interceder pelos seus conselheiros, mesmo sabendo que eles eram seus inimigos, né? Eles eram de outra nação, eram pessoas o qual adoravam outros deuses, faziam sacrifícios, enfim. Daniel também estava ali intercedendo pelos seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, e por ele mesmo, porque estavam todos lançados à morte. Então Daniel foi falar com o rei e pediu um tempo, um dia, um período para eles buscarem a Deus. E ele foi muito claro, isso que o Senhor quer saber, nenhum homem pode interpretar, mas o verdadeiro Deus pode fazer essa interpretação. E diz as Escrituras, quando você lê isso daqui, gente, foi nesse momento em que hoje eu me emocionei de ver a soberania de Deus sobre todas as coisas. Eu não sei como anda a sua vida, eu não sei se você está tão distante de Deus que você perdeu a sensibilidade de ouvir a voz de Deus ou de imaginar que Deus perdeu o seu poder ou o controle das coisas.
mas é diante de um desafio como esse é que Deus se revela. É diante de uma pandemia como essa que Deus revela o seu amor. Eu sei que muitas pessoas passaram por perdas, eu sei que muitas pessoas passaram por lutas. Daniel passou por lutas, ele não teve direito de ter uma esposa, ele não teve direito de ter filhos, ele não teve direito a nada, ele simplesmente continuou servindo a Deus com todo o seu coração e ele não se contaminou com as coisas desse mundo, embora as coisas desse mundo o matou. Ele simplesmente era um homem, um espírito abençoado, preso num corpo, alguém que tinha certeza do plano de Deus, que tinha certeza da existência de Deus. Ele não olhou as circunstâncias, ele não olhou as suas perdas, ele simplesmente quis mostrar que Deus existia, que Deus era Deus em tudo que ele fazia. Ou ele morria. O desejo de Daniel era, ou eu sirvo a Deus ou eu morro. A mesma coisa aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ou eu sirvo a Deus ou eu prefiro morrer. Porque mesmo se eu morrer, eu vou ter uma vida eterna. Eu confio na eternidade. E você confia nessa eternidade que Jesus veio trazer para você? Vamos continuar aqui. E a Bíblia diz no Daniel 2,16 que depois que Daniel falou com o rei, ele se ajuntou com seus amigos e passaram a noite orando e clamando a Deus por essa revelação, até que Deus, por sonho, em visão, trouxe a revelação do sonho do rei Nabucodonosor. E ali trouxe também a revelação, o significado desse sonho. Então Daniel, no outro dia, foi falar com o rei e disse para o rei que só um Deus vivo e poderoso poderia compartilhar o oculto e o escondido. Querido, eu gostaria muito de poder ler isso com você, mas você pode ler na sua casa. Você pode ter momentos especiais como eu tive hoje e como eu tenho tido nesses últimos dias, porque eu venho lendo, venho estudando, mas hoje de manhã foi algo extraordinário, como se o Espírito Santo tivesse me visitado e me enchido de alegria, de gozo, para falar para você que o nosso Deus está vivo e Ele é poderoso. E o próprio Daniel disse para o rei, eu vou ler aqui para você que está no capítulo 2, 21, diz assim: é Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. É Ele que dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Querido, não é porque você é inteligente que você é entendido. Não é porque você tem sabedoria que você é inteligente, ou porque você é inteligente você é sábio. São coisas totalmente diferentes. Ele revela o profundo, o escondido, ele conhece o que está em trevas, ele mora na luz. Ele é um Deus vivo, um Deus todo-poderoso. E aqui ele continua falando sobre a sua graça, né? E ele agradece a Deus, né? O Deus dos pais dele, porque ele conheceu Deus através dos seus pais. Querido, como é que os seus filhos têm conhecido a Deus? Um Deus morto, um Deus sem poder, um Deus sem misericórdia, um Deus só de justiça, um Deus só de juízo, um Deus que se esqueceu, um Deus que abandonou, ou um Deus que ama, um Deus que perdoa, um Deus que restaura, um Deus que levanta, um Deus que exalta, um Deus que compartilha o seu reino, um Deus que compartilha o poder, que compartilha a sua glória. Como é que você tem ensinado os seus filhos? Hoje, quando terminei de ler aqui, eu chamei o meu filho mais velho e falei: filho, eu quero que vocês três leiam o livro de Daniel. Por que, mamãe? Porque são jovens como vocês precisam se identificar com os jovens da Bíblia, vocês precisam saber que nem todos eram velhos e que Deus usa os jovens, Deus dá visão para os jovens, Deus dá sabedoria para os jovens. E estamos vivendo num período que, mais do que nunca, precisamos de ter jovens saudáveis, homens cujo coração e mulheres cujo coração são tementes ao Senhor, que não tem medo das iguarias do rei, de dizer não, que não tem medo de se entregar a um período de jejum e oração e pedir ao Senhor revelação e de ir diante do rei, diante do opressor e dizer: o meu Deus é vivo. Ele ouve e responde. Aí quando você vai para o capítulo 3, você vê um outro livramento, um livramento cujo Daniel não estava presente, porque a Bíblia diz que por causa de Deus ter revelado para ele esse sonho, Daniel foi exaltado acima de todos os seus conselheiros e ele passou a trabalhar dentro do palácio e os seus amigos foram trabalhar nas províncias. E houve um período em que o rei construiu uma imagem de escultura de ouro, conforme o sonho
que ele teve, né? A Bíblia diz que ele teve um sonho que ele tinha uma imagem, só que era metade do corpo, a cabeça era de ouro. O que ele fez? Ele criou uma imagem completamente de ouro para exaltá-lo. E naquele período, por ser politeísta, os seus conselheiros, os seus falsos conselheiros, na verdade, eles armavam situações para que os judeus caíssem em laços, em armadilhas feitas por eles, porque eles eram obedientes, eles eram tementes ao rei, eles honravam o rei, eles não roubavam, eles não achavam nada que podiam fazer com que o rei se levantasse contra esses conselheiros. Mas quando se tratava de Deus, eles encontravam uma forma de poder persuadi-los e tentar machucá-los. Aqui não foi diferente. No capítulo 3 vai falar sobre a fornalha ardente. Você conhece a história da fornalha ardente? Querido, quantas vezes nós passamos pelo fogo e não nos queimamos? Você não tem noção do que isso significa. Se Deus pudesse abrir os seus olhos espirituais hoje, você pudesse ver quantas vezes Deus já te livrou de uma fornalha ardente. Aqui aconteceu fisicamente, isso aconteceu, está dentro da história, em que o rei mandou fazer essa imagem, fez todo um ritual, chamou todos os povos, as províncias, e falou que a partir daquele momento, por um período, eles teriam que, na hora de tocar as músicas, teriam que adorar, exaltar aquela imagem como se Nabucodonosor fosse Deus. E naquele momento, ao fazer isso, o Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram, não adoraram a imagem de Nabucodonosor. Então, eles foram os seus inimigos, seus falsos amigos, os falsos conselheiros, aqueles que são filhos do diabo, aqueles que são o joio dentro da igreja, são aqueles que ficam falando mentira, levantando calúnia, difamação dentro da igreja, dos ministérios, dentro da sua casa, dentro da família, dentro do seu trabalho, dentro dos governos, dentro de qualquer situação. Sempre vai existir os filhos das trevas que vão querer se levantar contra nós. Mas eu quero te dizer que neste momento eles foram provados. Eles foram provados e foram aprovados. E Sadraque, Mesaque e Abednego disseram ao rei que não iam se ajoelhar e que mesmo que Deus não os livrasse, eles não iam deixar de amar a Deus. Então Nabucodonosor mandou colocar mais fogo, mais lenha naquela fornalha. Se eu não me engano, acho que 7 vezes mais, uma quantidade assim absurda de calor, para que não houvesse dúvida de que eles seriam torrados, né, queimados, de tamanha raiva que aquele rei estava tendo naquele momento por não ser adorado. Esse espírito de Lúcifer, né, é o espírito desses dias, amantes de si mesmo, pessoas que querem seguidores, que pagam para ter seguidores constantemente, para estar bem na fita, estar bem na mídia, estar buscando, em vez de fazer discípulos para Jesus, ficar fazendo discípulos para si mesmo, querido. Sai fora disso, a Bíblia diz, sai, povo meu, debaixo do espírito da Babilônia. Sai como eles saíram, eles preferiram a morte. Mesmo sabendo que Deus poderia livrá-los ou não, eles aceitaram o desafio. Foram lançados lá dentro da cova, não, dentro da fornalha. A cova é mais pra frente. Enfim, o próprio rei viu que tinha 4 pessoas e um era semelhante a anjos e mandou tirá-los de lá. E eles saíram de lá ilesos, sem nenhuma queimadura, nem suas roupas, seus cabelos, nem cheiro, não havia fumaça, não havia nada. Os 3 saíram sãos. E aqui eles relatam também, mais uma vez, Nabucodonosor reconhece que Deus é o único Deus. Ele já sabia que o Deus dos judeus era um Deus poderoso, era um Deus tremendo. Mas como eles eram politeístas, eles tinham vários deuses, o Deus dos judeus era mais um Deus. Então, assim, ele não deixou de acreditar no poder de Deus, mas continuou acreditando nos seus próprios deuses, né? Aí no capítulo 4 ele vai falar sobre a loucura de Nabucodonosor, que foi um outro sonho que ele compartilhou com Daniel, onde os anjos do Senhor julgavam Nabucodonosor. É uma história muito interessante, uma história, como diz um amigo meu carioca, muito sinistra, uma história muito legal para você ver. Aqui fala que os próprios anjos julgaram Nabucodonosor e nesse sonho ele era como uma árvore frondosa e ele era cortado ao meio e ali deixava só a raiz
E este homem era amarrado a uma corrente como um animal que por 7 anos ia andar como um animal comendo grama, comendo folhagem. Ele estaria louco, ele estaria com problemas de sanidade mental, com sofrimentos mentais, ele perderia totalmente a razão, ele ficaria insano. E Daniel revela a ele esse sonho e diz que era um juízo de Deus sobre ele, sobre o rei. E o rei já temia o Deus de Daniel, o rei já temia o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ele sabia que isso poderia acontecer. E Daniel, ele faz menção, ele ainda fala para Nabucodonosor no 27, ele diz assim: portanto, rei, aceite o meu conselho, põe termo pela paz, põe ordem à tua vida, põe ordem para que os teus pecados e tua iniquidade, Deus tenha misericórdia de ti e prolonga os teus dias com tranquilidade. Daniel não deixou de alertá-lo, de interceder por ele, de dizer: muda o rumo dos seus pensamentos, porque isso vai acontecer, porque Deus havia assim dito. Aí você vai ver todo o final da história, no final dos 7 anos, né? Nabucodonosor levanta os seus olhos ao céu e torna a ver e torna a ficar são conforme o sonho, conforme as escrituras, conforme a palavra de Daniel, conforme a revelação de Daniel, e ele volta a ser rei e ele exalta Deus como o único Deus. E olha só o que ele diz no 34: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei-me os olhos ao céu e tornei-me a ver o entendimento. E eu bendisse, ó Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, segundo a sua vontade. Ele opera com o exército do céu, ele está falando dos anjos. E os moradores da terra, não há quem possa deter a mão, nem lhe dizer o que faz. Então aqui Nabucodonosor, ele é curado da sua insanidade, que era uma insanidade espiritual, era uma insanidade permitida por Deus. E ali ele vive um período com o Senhor e ele reconhece Deus em tudo. Passado esse período, ele morre, seu filho entra como herdeiro e ali ele, por ser filho de um rei politeísta, de uma nação pagã que adorava outros deuses, ele, no meio de uma festa, ele pegou todos os utensílios sagrados do templo, de que era utilizado para adorar a Deus, e ele depois de muita embriagada mandou buscar esses instrumentos e ali ele coloca para que fossem utilizados para uma festa de orgia. E então o dedo de Deus, não sei se você já ouviu falar sobre o dedo de Deus, gente, são tantas histórias lindas, né? Olha só, fornalha ardente, uma árvore cortada de anjo. Aí você fala de imagem de escultura que fala dos tempos futuros. Aí agora você vê e fala sobre o dedo de Deus, né? Sim, o dedo de Deus se manifestou. Tão certo como vive o Senhor cuja face eu estou, eu e você aqui conversando, trocando um conhecimento. O dedo de Deus escreveu numa parede mais um juízo do Senhor sobre aquela nação. E diz a palavra do Senhor que o rei mandou chamar todos os seus encantadores, todos os seus feiticeiros, e ninguém sabia interpretar. E ele ofereceu riqueza, ouro, ofereceu uma capa, ofereceu muitas coisas para quem pudesse solucionar aquele enigma daquilo que estava escrito na parede. Então a rainha mãe, ouvindo o desespero do seu filho, chamou seu filho e disse: tem uma pessoa neste reino que muitas vezes foi sincero e puro diante dos olhos do seu pai. O seu pai podia confiar nele, ele é um judeu, mas Deus deu a ele a graça. Eles acreditavam que ele tinha muitos deuses dentro dele. E ali Daniel, mais uma vez, chamado de Beltesazar, né? Ele falou o que significava que Deus chama, aqui diz assim no 25, Daniel 5:25 diz assim:
Esta, pois, é a escritura que traçou, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Essa é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o reino e deu cabo deles. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Nesse período, quando ele mal terminou de falar, o exército dos medos e persas já estava invadindo o território babilônio, tomando todo o poder, toda a autoridade, todo o governo, tudo que tinha ali. E Daniel continuou firme ali. Nesse período, o rei, que nós já chegamos no capítulo 6, estamos já terminando, o rei era o rei Dário, do reino dos medos e persas. Então já não tinha mais o filho de Nabucodonosor reinando. E ali Daniel era conhecido como um conselheiro muito inteligente, muito sábio. Todas as pessoas da época conheciam Daniel, conheciam o poder de Deus agindo sobre ele e sobre os seus amigos conselheiros, né? E aí a Bíblia diz aqui que esses falsos conselheiros procuravam em Daniel uma falha, procuravam um pecado, procuravam algo errado na vida dele para que pudesse condená-lo. Querido, Satanás passa 24 horas buscando em você algo para te condenar, para te levar ao inferno, para destruir seu casamento, destruir sua família, seus filhos. Ele passa 24 horas buscando pessoas cujo coração são perversos para te fazer maldade. E quero te desafiar a entrar num período de oração, de intercessão, onde você possa ter uma proteção espiritual vinda da parte de Deus, vinda da autorização de Deus, que Deus envie anjos para te socorrer, anjos para te guardar, anjos para te libertar, anjos para te esconder. E aqui não foi diferente com Daniel na cova dos leões, é onde eu queria chegar. Eu poderia só ter falado sobre as covas dos leões, mas eu queria muito mais. Queria mostrar para você que o poder de Deus é imensurável. Ele não tem limites para o agir de Deus nas nossas vidas. Não há limites para Deus. E aqui diz que eles não acharam nada para condenar Daniel. Quando nós estamos em Cristo, quando nossa vida está pautada em Jesus Cristo, quando está pautada na palavra de Deus, quando a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, nós nos tornamos justos, justificados, e não há nenhuma condenação sobre nós. A Bíblia diz que contra Jacó não vale encantamento, não vale feitiço, magia, mas isso realmente atrapalha. E no período de Daniel não foi diferente. Esse tipo de manipulação da maldade continua existindo e vai continuar existindo até o dia que Jesus voltar e restaurar a humanidade, restaurar este planeta. Eu não sei se você é uma pessoa que é ateu, que não acredita em nada. Na verdade, o ateu acredita. Acredita em não acreditar, na verdade, ele é um descrente, né? Eu não sei se você é uma pessoa humanista que perdeu a noção da espiritualidade, do corpo, da alma, do espírito. Eu não sei se você é um cristão de verdade que realmente acredita nas escrituras, mas eu quero chamar a sua atenção que nesses últimos dias que vão vir sobre nós, não sei se no presente, tão próximo, ou se alguns anos ou muitos anos adiante, eu sei que os sinais declaram que estamos muito próximo do fim, que podemos vivenciar situações tão desagradáveis quanto essa pandemia ou situações piores do que o Holocausto, situações em que o livro de Daniel, o livro de Apocalipse revela. Então eu vim aqui chamar a sua atenção, porque você pode ser lançado sim numa cova de leões, como Daniel foi lançado na cova de leões porque ele orava, porque ele buscava Deus, porque o elo dele com Deus era a oração, era o jejum, era a comunhão. Você precisa entender que isso se tornou uma lei dentro de um governo, e que isso pode se tornar uma lei sim dentro de um país, dentro de uma nação. Querido, nós podemos chegar a níveis de batalhas espirituais que nós nunca imaginamos, nem podemos imaginar que podemos passar. Mas eu quero chamar a sua atenção que a íntima comunhão com Deus te livrará da fornalha ardente, te livrará da morte, te livrará da cova dos leões.
Tão certo como vive o Senhor, cuja face nós estamos, eu vim declarar hoje para você que existem os inimigos da oração. Existem muitos inimigos. As pessoas não gostam daqueles que oram. As pessoas têm medo daqueles que oram. Mas tem pessoas que reconhecem aqueles que oram. E Deus reconhece. Eu não sei se você sabe, mas toda quinta-feira eu estou aqui falando para você, toda semana eu falo para você que existem anjos à sua direita, à sua esquerda, esperando você orar para levar suas orações e trazer suas respostas. Querido, quanto tempo faz que você não ora ou que você não tira um tempo para orar? Sua vida não mudou ainda porque você não insistiu na sua oração, porque você não leu a palavra, porque você foi descrente, você desacreditou. E hoje eu vim chamar a sua atenção que por causa de uma lei governamental, por causa de falsos conselheiros, por causa de falsos ministros, por causa de falsos executivos, por causa de falsos juízes, por causa de feiticeiros, por causa de astrólogos, por pessoas que são filhos das trevas, eles incentivaram o próprio rei, ou seria o presidente nos dias de hoje, né, na nossa nação, a pôr uma lei em que nós não podemos mais orar, que só podemos pedir para o próprio rei, ou para o próprio presidente, ou para o próprio governador. Você acha que isso não existe? Existe. Eu já experimentei lutas espirituais dentro do ministério, dentro da igreja, e não vivenciaria isso no mundo? Sim, nós podemos passar por isso. Pessoas com inveja do seu ministério de oração, pessoas com inveja daquilo que Deus fez na sua vida, porque você tem intimidade com Deus. Mas eu quero te dizer algo muito especial. A oração, ela não tem lugar. Aqui, Daniel, a Bíblia relata, para a gente finalizar, que Daniel tinha um lugar da oração e os seus inimigos ficavam de olho nele, que ele orava 3 vezes por dia, naquele mesmo horário, virado para Jerusalém, e ele orava a Deus e ali ele tinha intimidade com Deus, e mesmo sabendo que existia uma lei que ele não poderia orar, ele foi lá e orou. Querido, eu quero saber de você, você vai honrar os homens ou você vai honrar a Deus? Você vai obedecer aos homens ou você vai obedecer a Deus? A quem você serve? A Bíblia diz, temei aquele que tem poder para dar a vida e tirar a vida. Daniel, mesmo sabendo dessa lei, ele continuou na presença do Senhor e foi lançado na cova dos leões. A Bíblia diz que este rei gostava demais o rei Dário gostava demais de Daniel. E ele percebeu que era uma trama, ele percebeu que era algo pessoal com Daniel, mas por conta da lei dos medos e persas, ele não podia voltar atrás. Querido, existem situações constitucionais que não se pode voltar atrás. Se já está na lei, a lei ela é obrigada a ser cumprida, seja ela no Brasil ou em qualquer outra nação. Por isso nós temos que tomar cuidado com as leis, com aquilo que votamos, com as pessoas com quem nós colocamos para reinar, para governar em nosso nome. Eu sei que as eleições já passaram, mas a Bíblia diz que se você orar pelos governantes, você vai ter paz. É a oração que traz paz para mim e para você. Então, Daniel foi lançado na cova dos leões e o próprio rei falou para ele, no versículo 16, então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançasse a cova dos leões, e disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Você pode ler essa frase e achar ela uma frase fria, mas esse rei ele não tinha como escapar da própria lei. Ele fez a lei e ele não tinha como escapar da própria lei, porque senão ele ia ser lançado na cova dos leões. E aí Daniel é lançado, colocaram uma pedra sobre aquela cova e passou-se a noite. E diz as escrituras que este rei foi para o seu leito em jejum. Acredito eu que ele invocou o Deus de Daniel. Aqui não fala. Aqui só fala que ele perdeu a fome, fala que ele ficou em jejum, que ele ficou com o coração triste, que ele não estava acreditando que aquilo tinha acontecido com alguém tão bom, alguém que buscava a presença de Deus. Querido, os mais perseguidos são aqueles que oram. Os mais caluniados são aqueles que oram. E são pelas pessoas mais próximas de você. Por isso, nos ministérios das igrejas, o menor ministério é da oração. Mas eu quero te dizer algo, a oração é algo tão particular. Você não precisa fazer de forma exposta, mas se for necessário, faça.
Daniel, dentro da cova dos leões, foi livrado pelo próprio Deus. E no outro dia, para a gente encerrar, diz assim, que o rei, chegando à cova logo de manhã, no 19, diz assim: pela manhã, ao romper do dia, tamanho era o desespero do rei. Levantou-se o rei e foi depressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com alta voz, uma voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo. Eu não sei como você não se emociona, querido. Eu me emociono quando eu leio as Escrituras. Dar-se-ia acaso que o teu Deus, a quem continuamente serves, tenha podido livrá-lo dos leões? Querido, Deus, Jesus veio para morrer, para te livrar da morte. Ele não vai te livrar dos leões, que era o símbolo de morte. Deus pode todas as coisas. A Bíblia diz assim: primeiro é necessário que você creia que Ele existe, então Ele será galardoador. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou um anjo. Querido, tem anjos. Quando é que você vai aprender que o mundo espiritual é real? Quando é que você vai aprender que Deus tem um reino, tem uma cultura, tem uma linguagem, tem uma postura, tem uma vestimenta, tem um trono, tem um lugar, uma morada para mim e para você? Ele diz assim: o anjo fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência. Querido, que através do sangue de Jesus você seja achado justo e inocente no dia do juízo que há de vir sobre toda a humanidade. Haverá sim o dia do julgamento, querido. As pessoas não falam sobre isso, mas eu vim aqui com temor e tremor dizer que você foi justificado por Jesus na cruz e por isso há a inocência do sangue dele em você. Não há outra esperança para nós a não ser Jesus. E mesmo que sejamos lançados em lugares como uma fornalha ardente, ou como os judeus que morreram por lugares onde tinha gases tóxicos, outros foram torturados, violentados. Muitos cristãos estão sendo degolados nos países mais distantes. Nos países do Oriente, pessoas estão sendo presas, machucadas, torturadas, porque sabe da eternidade. Sabe que esse tempo em que vivemos, ele é um tempo curto, é uma leve e momentânea tribulação. O nosso Deus pode nos livrar das covas dos leões, nos livrar desses falsos conselheiros, dessas falsas leis que nos colocam em situações de coação. Comece a orar hoje e Deus trará livramento nesta noite. Comece a orar esta noite, o Senhor te trará livramento amanhã cedo. Comece a orar, porque quem ora tem um futuro. Que Deus te abençoe. E assim como o Deus de Daniel mais uma vez foi exaltado, eu quero encerrar lendo isso daqui para você. O nosso Deus vivo, que permanece para sempre, o seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Foi Ele quem livrou você do Covid, foi Ele quem livrou você da morte, foi você quem livrou você da fome, foi Ele quem livrou você da morte eterna, foi Ele que te livrou. Daniel, pois, prosperou. Você vai prosperar. Prosperou no reino do inimigo, no reinado do Ciro e do Pérsia. Querido, não importa onde você estiver, só quero te dizer algo. Você vai prosperar se você orar. Que Deus te abençoe. Até semana que vem com uma nova palavra, um novo estudo. Continue lendo. São 12 capítulos, um dos livros mais lidos nesses últimos tempos. O livro de Daniel e o Apocalipse de João. Que Deus abençoe.
e até semana que vem, ó. Um beijo no seu coração.